Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na 11ª série, sob o tema Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, através do serviço público, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. O nosso convidado de hoje é uma das maiores referências europeias na área de energia elétrica e dos sistemas elétricos, com um percurso que combina excelência académica, investigação de ponta e impacto social. João Peças Lopes doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela FEUP em 1988, faculdade onde iniciou a sua carreira docente em 81 e onde foi professor catedrático até 2025. É atualmente professor emérito da Universidade do Porto. Ao longo de mais de 4 décadas, tem desenvolvido projetos estratégicos que influenciam diretamente a forma como a energia elétrica é produzida, distribuída e utilizada em Portugal e além fronteiras. Foi administrador do Inesctec e é hoje diretor da instituição, coordenando iniciativas como o projeto Green H2 Atlantic, que visa instalar um eletrolisador de 100 MW em Sines, contribuindo para a transição energética e para a sustentabilidade do país. Especialista em integração de energias renováveis, microrredes, smart grids e veículos elétricos, liderou estudos e projetos de consultoria em Portugal, Cabo Verde e Brasil, orientando decisões que impactam o acesso à energia e à resiliência das redes elétricas. Uma forma de servir a sociedade através da engenharia. É autor de mais de 400 artigos científicos, orientou mais de 40 teses de doutoramento e foi distinguido internacionalmente pelo seu contributo à modernização do setor energético. Neste episódio do Alumni Mundos vamos falar sobre energia, inovação e serviço público e como o conhecimento científico e a investigação podem transformar o futuro da sociedade. Professor João Peças Lopes, muito obrigado por estar connosco no Alumni Mundos. Eu espero não me ter enganado aqui na introdução que fiz. Não, muito bem. Boa tarde. Bom, não sei se me vão ouvir de manhã ou de tarde. Bom, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que aqui estou. É um gosto tê-lo connosco. Eu vou começar por lhe perguntar o que é que o levou a escolher a Engenharia Eletrotécnica e de que forma é que a Universidade do Porto foi decisiva para moldar a sua visão sobre o papel da investigação científica no serviço público e no desenvolvimento do país. Eu quando tinha que decidir que curso devia seguir, hesitei muito se devia ir para a medicina ou se devia ir para a engenharia. Acabei por optar por engenharia, também por alguma contágio familiar, porque o meu pai tinha vivido toda a sua vida profissional associado com o setor elétrico em Portugal, construção de barragens, subestações, de muito alta tensão, e eu tinha vivido essa vida do meu pai e acabei por seguir um pouco, tentando seguir um pouco aquilo que ele tinha feito e em particular ligado muito ao tema das redes elétricas para a geração, para a produção de eletricidade e sua transmissão e distribuição até aos consumidores finais, portanto a cadeia de energia elétrica como um todo. Muito bem. Como é que foi a experiência académica na FEUP? Que vivências e memórias é que guarda desse tempo? Foram bons tempos. Outros tempos da Universidade do Porto? Outros tempos da Universidade do Porto, sim. As condições que tínhamos na altura eram bem distantes daquelas que temos hoje. Quando eu me lembro que quando queríamos consultar um artigo tínhamos que o pedir à British Library e que demorava semanas a chegar, a documentação, a bibliografia com que queríamos trabalhar não estava disponível, os meios de simulação computacional eram muito limitados. Na altura, quando eu fazia o meu doutoramento, nós tínhamos havia na Universidade do Porto um supercomputador, mas que tinha grandes problemas ao nível da refrigeração do seu núcleo. E muitas vezes, quando estávamos a trabalhar, recebíamos uma mensagem da operadora do sistema dizendo-nos têm 10 minutos para desligar porque nós vamos ter que parar o computador. Portanto, situações destas que hoje não existem, são completamente impensáveis, mas a verdade é que nós, perante todos estes desafios, acabávamos por ser extremamente cuidadosos,
quando desenvolvíamos código, sabíamos que quando corríamos o código para corrigir erros, implicava novamente ter que reescrever o programa, para escrevê-lo numa fita perfurada, levá-lo à operadora do sistema portanto, se houvesse novo erro, isto voltava a acontecer e, portanto, tínhamos aqui um cuidado muito grande na maneira como concebíamos código e programávamos. Hoje, essas preocupações não são necessárias, porque nós estamos interativamente a interagir com o sistema, com o computador, a fazer a programação. Na altura, não. Tínhamos que pensar muito bem em tudo aquilo que fazíamos quando fazíamos simulação para estudar os fenómenos e os problemas que estávamos a trabalhar. Houve personalidades que o marcaram no seu trajeto enquanto... Sim, eu tive a felicidade também de entrar na Universidade do Porto por volta de 1976, numa altura em que havia muitas pessoas que tinham saído da universidade para ir fazer doutoramentos fora de Portugal, em Manchester, nomeadamente, recordo-me. E eu tive a felicidade de, depois de ter sido aluno deles, e lembro-me do professor Manuel Ferreira de Oliveira, que depois acabou por sair da Universidade do Porto para ir trabalhar para a Venezuela, para Petróleos de Venezuela, SA, e depois mais tarde para a Galp, e fez todo o seu percurso profissional como gestor das empresas de petróleos, mas que foi uma pessoa com quem eu aprendi imenso. Mas havia outras pessoas, como o professor Marcelo Barbosa, que também se tinha doutorado em Manchester, e depois toda a equipa que se estava a criar na altura e que tinha uma capacidade e uma ambição enorme de tratar temas novos, e posso citar alguns, o José Borges Gouveia, o Manuel Matos, o Vladimir Miranda, o Pereira da Silva. Portanto, todas estas pessoas acabaram por contribuir para a minha formação na área da energia, naturalmente, da energia elétrica, dos sistemas de energia, e com eles aprendi imenso e fui um privilegiado por isso mesmo, não é? O professor foi professor, foi investigador e gestor de projetos estratégicos. De que forma é que estas experiências moldaram a sua visão sobre a aplicação do conhecimento científico em benefício da sociedade? Pronto, eu sempre tive uma visão relativamente à forma como a universidade deve estar na sociedade e deve enquadrar-se na sociedade. Ou seja, eu entendo que a universidade deve procurar ter um relacionamento muito forte em particular sendo uma faculdade de engenharia, onde eu estudei, onde eu desenvolvi a minha atividade, com a economia, com a indústria, e em particular, neste caso, com a indústria do setor elétrico. E, portanto, eu sempre entendi que aquilo que fazia melhor à escola, no sentido em que se conseguia compreender os problemas, estudá-los e depois ensiná-los com situações reais, que com isso saíamos dos problemas elegantes, mas passávamos a ter situações concretas que traduziam a realidade e com isso entusiasmávamos muito mais os nossos alunos. Portanto, eu sempre entendi que nós devíamos ter um relacionamento muito forte com a indústria, procurando projetos, procurando colaborações com eles, e portanto eu sempre orientei a minha maneira de estar na escola, procurando sempre um relacionamento muito forte com a indústria, para trazer estas situações, estudá-las e que elas servissem de exemplo para aquilo que eu estava a procurar ensinar aos meus alunos, porque assim eu tinha a percepção de que eles entendiam melhor, tratando-se de problemas concretos, de problemas reais. Muito bem. Liderou projetos de integração de energias renováveis em Portugal, Cabo Verde e Brasil, projetos com impacto direto na sociedade. Quais foram os maiores desafios que encontrou ao aplicar o conhecimento científico às realidades de políticas energéticas e decisões públicas? Pois eu tive realmente o privilégio de viver num período de desenvolvimento do sistema elétrico que passou por um lado
eletrificação, que era necessária para fazer crescer a economia, e por outro lado também quando se começou a perceber que era necessário apostar e investir nas energias renováveis para satisfazer a procura de eletricidade. E portanto eu vivi todo esse período que eu considero um período verdadeiramente de ouro, porque com isso trouxe uma quantidade nova de problemas, de situações completamente novas que era preciso estudar. E isso implicava, precisamente para responder àquilo que me pôs, implicava perceber situações novas, precisávamos de dados que não existiam, precisávamos desenvolver modelos, precisávamos de cenarizar, e tudo isso eram desafios. E portanto eu acho que tive esse enorme privilégio de viver num momento em que havia um verdadeiro boom da necessidade de desenvolver conhecimento para fazer funcionar o sistema elétrico do futuro com este novo paradigma, não é? E isso foi fundamental para aquilo que depois fizemos em termos de trabalhos de consultoria, de transferência de conhecimento para a economia, para a sociedade, e isso foi fundamental. E que contributos considera mais relevantes para o serviço público e para a transição energética em Portugal? Precisamente isso, procurar muitas vezes ajudar as entidades decisoras, em particular os governos, as autoridades de regulação, os reguladores, a definirem regulamentos técnicos, a definirem regulamentação, e muitas vezes para isso era preciso perceber muito bem os problemas, era preciso projetar o futuro, perceber como é que as coisas tinham que tipo de exigências é que tínhamos que pôr, que tipo de requisitos é que tínhamos que colocar, e esse foi muito do nosso trabalho, não é? Portanto, ajudámos as entidades da regulação, os governos a definir políticas públicas suportadas por estudos, porque isso é que é fundamental, é de que darmos a quem decide a informação de que necessitam para poderem tomar decisões informadas. E isso acho que conseguimos fazê-lo bastante bem. Mas não acha que para o cidadão comum muitas vezes este conceito da sustentabilidade e da transição energética são coisas muito abstratas ainda e que isto dificulta um pouco as coisas? Sim, admito que sim, e há aqui uma falta de literacia energética muito grande. E eu acho que as escolas, e não são só as universidades, são todas as escolas, têm que fazer um esforço muito grande no sentido de aumentar essa literacia energética, mas ao mesmo tempo também é preciso passar para as pessoas a percepção de quais são os benefícios que têm quando desenvolvemos estas soluções no sentido da maior sustentabilidade energética. E esses benefícios são evidentes, que passam pela qualidade de vida, pela melhoria do ambiente, em termos até de hoje estamos a enfrentar situações já não são ameaças climáticas, são situações de facto, como eventos extremos, tempestades, ondas de calor, e tudo isso resulta de estarmos a emitir grandes volumes de dióxido de carbono com uma responsabilidade grande do setor energético, e portanto as pessoas têm que perceber que é preciso fazer algo, e aqui fazer algo é fazer com urgência, no sentido de reduzir significativamente o volume das emissões de dióxido de carbono. E esta estratégia que temos vindo a seguir no sentido da sustentabilidade energética vai resolver uma parte desse problema. Por outro lado, temos a evidência das últimas semanas, que é, se tivermos uma sociedade dependente em combustíveis fósseis, estamos extremamente dependentes da conjuntura geopolítica mundial, estamos sujeitos à volatilidade dos preços, e portanto aquilo que nós temos que fazer é realmente investir, acelerar a transição energética no sentido de promover a maior sustentabilidade do setor energético através da integração das energias renováveis. E isto traduz-se ainda de outra forma, que é evidente, e essa parte as pessoas percebem também, que é a redução da fatura de energia lá de casa. Isso é evidente, não é? O nosso país está numa boa
está num bom estado neste momento em termos de energias renováveis. Eu lembro, estava aqui, o professor estava a falar, eu estava-me aqui a lembrar de uma situação curiosa que foi do apagão, daquele recente apagão que todos nos lembramos certamente. Muitas pessoas tinham painéis em casa e acharam que estavam tranquilos, até ao ponto em que chegaram a perceber que não tinham baterias e, portanto, não tinham na mesma energia elétrica. Sim, nós estamos claramente numa posição invejável, eu diria mesmo assim. O ano passado, 80% da energia elétrica que nós consumimos teve origem em fontes renováveis. Portanto, fontes endógenas, fontes no território português. Energia eólica, solar, hidroelétrica. A hidroeletricidade. Portanto, e o que temos que fazer é continuar a investir nessa trajetória. Não só para conseguirmos atingir aquilo que se chama hoje neutralidade carbónica, mas para percebermos que isto nos traz vantagens competitivas, porque conseguimos com isto produzir eletricidade que tem um baixo volume de emissões de dióxido de carbono e que é muito mais barata do que as outras soluções. E com isto atraímos investimento industrial e isto faz parte de uma estratégia mais global de política e de política industrial para o país. Que é preciso perceber, é preciso ter essa visão. Portanto, nós estamos claramente numa posição extremamente vantajosa. E se olharmos, por exemplo, para os preços do mercado elétrico das últimas semanas, em que em toda a Europa, em todo o mundo, têm atingido valores enormíssimos do preço do quilowatt-hora, Portugal está 10, 15, 20 vezes abaixo daquilo que é o valor que se verifica no resto da Europa. Não é? E porquê? Porque tomámos decisões corretas de política pública, industrial, energética, no sentido de promover o desenvolvimento das energias renováveis. E aquilo que está a acontecer só nos leva a uma conclusão. Temos que acelerar essa trajetória. E parece-lhe que estamos nesse caminho. Sem dúvida. Agora, temos enormes desafios. Isto traz-nos grandes desafios técnicos, regulatórios, de mercado, mas estamos aqui para isso, não é? Exatamente. Entre as suas funções, as funções académicas, gestão de instituições, investigação e consultoria estratégica para governos e reguladores, em qual destes papéis sente que é mais que o seu papel é mais transformador para a sociedade? Em todos eles. Eu acho que em todos eles, como académico, foi fundamental, e eu senti isso quando tentava transferir o meu conhecimento, a minha experiência para as pessoas que estava a ensinar e acho que o fazia sempre com grande entusiasmo. Pelo menos as pessoas que aprenderam comigo diziam-me isso. E portanto, claramente aí senti-me sempre fortemente motivado. Ao nível do desenvolvimento da investigação, era complementar com aquilo que fazia na atividade de docência, porque precisamente procurava resolver os problemas que existiam na indústria e que precisavam de soluções técnicas eficientes e por outro lado, também ao desenvolver soluções para os reguladores e para os governos, ajudá-los na definição de políticas públicas informadas para que conseguíssemos promover o desenvolvimento económico e social do país. Foi sempre nessa perspectiva que me coloquei. Há pouco falou-me dos seus estudantes. Eu imagino que tenha formado milhares de estudantes, tem ajudado a formar milhares de estudantes. Sente que os estudantes de hoje, os estudantes que passaram pelas suas mãos enquanto docente, têm o serviço público como algo onde gostavam de trabalhar? Talvez não. Talvez não. E o que é que podemos fazer para mudar isto? Eu acho que porque uma universidade tem que trabalhar para a sociedade, não é? Porque senão não tem... Sim, mas eu acho que isso acaba por resultar da vivência no ambiente universitário e aqueles que naturalmente têm essa capacidade acabam sempre por despontar. E acabamos sempre por encontrar alguns que estão disponíveis e entusiasmados para fazer isso. Mas se calhar sou capaz de uma forma enviesada, não é? Porque olho para aquilo que era a minha geração, se calhar talvez tivéssemos uma visão um pouco diferente daquela que eu sinto que existe hoje, mas não tenho dúvidas que existem sempre essa capacidade
essa latência para promover esse tipo de serviços, acaba por estar lá. Recorda algum projeto em que esteve envolvido nesta sua longa trajetória e que tenha contribuído assim de forma particular, que o professor tenha olhado e dito, isto ajudou mesmo a sociedade? Mas o projeto... Um projeto em que tenha trabalhado, um projeto concretizado. Um projeto científico ou um projeto de... Um projeto em que esteve envolvido na prática, que ajudou a desenvolver. Eu tive uma contribuição muito forte para um concurso público que foi desenvolvido por volta dos anos 2005, 2007, por volta dessa altura. Foi o concurso público para a atribuição de potência para centrais eólicas e que promoveu nessa altura o aparecimento de até 1.600 megawatts de potência eólica em Portugal, o que era um valor elevadíssimo, e que simultaneamente trazia consigo o desenvolvimento de um cluster industrial. E eu sinto ainda hoje um grande orgulho por ter liderado esse concurso público, não só em termos do júri, de onde fui presidente, mas também porque estive a trabalhar nas condições do programa de concurso desse concurso público, e foi um concurso que envolveu investimentos em Portugal de, eu diria, mais de 2.500 milhões de euros em 2005, 2007, portanto, muito dinheiro. E que, para além de trazer uma potência significativa em centrais eólicas ao sistema eletrobrutor português, permitiu, como já disse, trazer um cluster industrial que hoje permite Portugal exportar centenas de milhões de euros por ano em produtos industriais avançados para alimentar a indústria eólica, que criou dezenas de milhares de postos de trabalho, diretos e indiretos, e eu sinto uma grande satisfação em saber que tive uma contribuição muito grande para isso, embora naturalmente tudo isso resultasse de uma visão estratégica de política pública que o governo da altura lançou, mas onde eu sei que tive a minha contribuição e aí sinto-me particularmente satisfeito. Para além de ter tido outras contribuições em projetos científicos vários e em variedíssimos domínios, mas eu diria assim, que se calhar este acabou por ser aquele que me deu maior satisfação. Teve mais peso na sociedade também. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda hoje eles estão aí, não é? Sim, exatamente. O cluster está aí, vamos ali a Viana do Castelo, Aveiro, e as torres eólicas estão ali. Bem, voltamos aos estudantes. Que conselho é que gostaria de dar a um jovem investigador, um jovem estudante que gostasse de ver a sua carreira na engenharia aplicada ao serviço público e à sustentabilidade? Em primeiro lugar, que procurassem problemas reais. Como eu disse desde o princípio, para mim, eu sempre entendi que a engenharia se faz com problemas reais. E talvez até muitas vezes procurando fugir daqueles problemas mais elegantes que nos permitem encontrar soluções matemáticas interessantes, mas que depois até temos alguma dificuldade na sua utilização, porque não existe o problema em si. Portanto, eu acho que é importante encontrar problemas reais. Depois, acho que é muito importante ser capaz de desenvolver um pensamento sistémico, que é preciso ser rigoroso, extremamente rigoroso de tudo aquilo que se faz. O rigor na maneira como se trabalha, na maneira como se tratam os resultados, os dados, é extremamente importante. E depois, sobretudo, perceber que todos os resultados que se tiram têm um potencial de utilização muito grande, e é preciso perceber aonde é que nós podemos promover e alavancar que esses resultados possam alavancar soluções que possam ser interessantes para a economia e para a sociedade. Muito bem, vamos para a última pergunta. Que legado é que gostaria de deixar aos portugueses? Bem, eu acho que já deixei um legado bastante grande, que quando eu olho para aquilo que foi
o meu percurso académico, quando eu entrei na Faculdade de Engenharia para ser docente em 1981, por exemplo, na área onde eu vim depois a trabalhar, e ainda hoje trabalho, que é nos problemas de estabilidade do sistema elétrico e do comportamento dinâmico do sistema elétrico, que é um tema central, verdadeiramente. Se na altura era importante, hoje é 10 vezes mais importante, 100 vezes mais importante, porque o sistema elétrico... Maior, não é? Não, o sistema elétrico tornou-se mais frágil, ou seja, porque integra... Isso não é um contrassenso, não? Quer dizer, é a realidade e, portanto, ou seja, é desafiante. Portanto, o tema da estabilidade que há 40 anos atrás era um tema que era importante, mas hoje é verdadeiramente desafiante. E eu comecei a trabalhar nessa área há 40 anos e ao mesmo tempo a incorporar técnicas que hoje poderíamos chamar de inteligência artificial para fazer avaliações rápidas da segurança do sistema, segurança dinâmica, como que na altura tinha esforços computacionais completamente proibitivos, por isso é que se olhava dessa forma para o problema, mas eu recordo-me que na altura não havia ninguém que verdadeiramente soubesse a fundo dos problemas. E o trabalho que eu fiz ao longo desses 40 anos permitiu que nós tenhamos hoje na Faculdade de Engenharia, bem, como há pouco disse, eu doutorei 44 alunos de doutoramento. 44 alunos de doutoramento. Desses 44, 4 ficaram na Faculdade de Engenharia. Portanto, eu sinto-me muito satisfeito de ver que essas pessoas são hoje professores associados, professores também contribuir à sociedade. E que estão a desenvolver trabalho na sequência daquilo que eu fiz e que hoje sabem mais do que eu. Hoje sabem mais do que eu. E eu, o que é que eu tenho? Eu tenho a visão holística das coisas, consigo ter assim aquela visão do topo da montanha, mas eles conseguem ver os detalhes muito bem e nós hoje temos uma escola, um grupo de investigação que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo nestes temas. Nós temos hoje a trabalhar em sistemas de energia na Faculdade de Engenharia e no INESC-TEC quase 200 pessoas. E isto é verdadeiramente uma coisa fabulosa e conseguimos trazer aqui gente de todo o mundo para trabalhar connosco. Eu recebo quase todos os dias pedidos de pessoas para virem trabalhar connosco. E, portanto, eu sinto-me profundamente recompensado só por isso. Portanto, a semente ficou e cresceu. Excelente forma de terminar a entrevista. Professor Peças Lopes, muito obrigado pela disponibilidade, pela partilha. Foi um privilégio conhecer melhor a forma como continua a contribuir para a sociedade através do seu trabalho. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. Obrigado por estar desse lado. Em breve, regressamos com novas conversas com antigos estudantes da Universidade do Porto, marcados pelo compromisso com o serviço público. Até lá!